Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre área de figuras planas. É uma matéria que a gente já viu no ano passado, então é praticamente uma revisão sobre a área das figuras. Eu vou falar de todas as áreas, de todas as figuras neste vídeo. Né? O livro fala de uma área, depois dá os exercícios, fala de outra, mas eu vou, como é um resumo, eu vou juntar tudo nessa aula. E aí depois nas outras aulas semana que vem ou as aulas adiante, vocês vão fazendo os exercícios e a gente vai corrigindo, tá bom? Vou compartilhar o livro com vocês. É o livro do módulo 3. Só um minutinho. Aqui. Tá, ó, medidas de superfície. Que são as áreas, né? Página 148 do módulo 3. É o capítulo, deixa eu colocar aqui para vocês verem já, né? Tem uma página aqui que fala sobre uma introdução só, né, de áreas da floresta amazônica, capítulo 8, área dos polígonos. Então, nós vamos começar a falar sobre medidas de superfície, ok? Já estudamos que a área de uma figura plana indica quantas vezes uma unidade de medida de superfície cabe na superfície da figura. Além disso, vimos que podemos determinar a área de um quadrado ou de um retângulo calculando o produto entre as medidas dos seus lados. Lado vezes lado, né? 5 vezes 3, 15 é a área desse retângulo. 4 vezes 4, 16 é a área desse quadrado. Muito simples, né? Vamos relembrar como calcular a medida da área do retângulo e do quadrado. Então, tem aqui, né, um retângulo, 5 de comprimento, 3 de largura. 5 vezes 3, 15. Um quadrado, 4 de lado, né? Os lados dos quadrados são todos iguais. 4 vezes 4, 16. De maneira parecida, vamos calcular a medida da área de um terreno de formato retangular, cujos lados medem 400 e 500, usando o hectare como unidade de medida. Como você vai fazer? 400 vezes 500. Só isso, né? Lado vezes lado aqui, tá? Ele está em 3D no mapa, mas é um retângulo, tá? 4 vezes 5 dá 20. Abaixo 2 zeros, 2.000. Abaixo mais 2 zeros, 200.000. 200.000 hectares de área, tá? 200.000 metros quadrados ou 20 hectares, né? Aqui está em metro. 400 metros vezes 500 metros. 400 vezes 500 dá 200.000. Cada hectare vale 100 metros. É a mesma coisa que fazer 4 vezes 5, vai dar 200.000 metros quadrados ou 20 hectares, que é a mesma coisa. Ok? Então, fazendo o nosso resuminho aqui, a área do quadrado, tá? Vou fazer o desenho da figura. A área do quadrado é igual lado vezes lado, porque é o mesmo valor, que é igual ao lado elevado ao quadrado. Por isso que chama elevado ao quadrado, né? É a área de um quadrado. Segunda área, que a gente já viu, a área de um retângulo. A área de um retângulo é dada por base vezes altura, tá? Que também são as dimensões do retângulo. Muito simples esses dois, né? Bem tranquilo aí. Continuando, nós vamos lá para o livro de novo. Tem alguns exercícios, a gente vai pular esses exercícios, né? Primeira parte aqui dos exercícios, para continuar falando sobre as outras áreas, tá? Então, depois a gente retoma os exercícios aqui que tem
sobre a área do quadrado e a área do retângulo. E vamos continuar a falar agora sobre a área do paralelogramo. Área do paralelogramo. O que acontece no caso do paralelogramo aqui? Deixa eu fazer já no desenho aqui, ó. Um paralelogramo, ele pode ser desenhado a partir de um retângulo, né? Só que ele não é assim, ele é inclinadinho, né? No caso do paralelogramo, ele não tem essas dimensões que tem no caso aqui, né? Do base. Opa, peraí que eu trocar a ferramenta aqui, senão não dá. Aqui, né, eu tenho base e altura, certo? No caso de um paralelogramo, deixa eu ver se tem a figura paralelogramo aqui para me fazer. Não vai ter, então eu vou fazer na mão mesmo, tá? O paralelogramo, ele tem o quê? Ele tem os lados mais inclinados, assim. Ok? Então, tirando as imperfeições do desenho, o paralelogramo é parecido assim. Ele tem os ladinhos mais inclinados, tá? O que acontece? Ó, se você projetar o desenho aqui, ó, fazer a altura do paralelogramo, a altura é sempre uma coisa que é reta, tá? E pegar esse pedacinho e projetar aqui na frente, ó, né? Então imagina que você pegou esse pedaço aqui do paralelogramo e copiou ele aqui, ó. Ele vira o quê? Um retângulo. Então a área do paralelogramo é igual à área de um retângulo. Ele é dado por base, aqui é a base, só que a altura não é o lado inclinado, a altura é um lado perpendicular que forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, a fórmula da área do paralelograma é igualzinho à fórmula da área do retângulo, só que, lembrando que, no caso do paralelogramo, a altura não é um dos lados, né? A altura tem que ser calculada, ou tem que lembrar que a altura nunca vai ser o lado inclinado. A altura é sempre um lado que mede 90 graus. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Só que a base é realmente a parte de baixo aqui, e a altura não é o lado. A altura é uma medida além do que tem que dar aí, que é um lado perpendicular que forma 90 graus. Ok? Quer ver no livro ele vai falar a mesma coisa. Tomando aqui, ó. Então, no paralelogramo a seguir, B é a medida da base e H é a altura, tá vendo? H é a altura, não é o lado, aqui é o lado, ó. Aqui é um lado só, tá? Aqui é o lado, mas a gente não usa o lado, a gente só usa o lado para calcular o perímetro. Para calcular a área, eu uso a altura. Então, é uma informação que tem que ter quando ele passa o paralelogramo. Portanto, a medida da área desse paralelograma é igual à medida da área do retângulo. Ou seja, a área de um paralelograma a área é igual à base vezes a altura. Então, olha aqui um exemplo, né? Tem aqui as 4 aqui da perpendicular. A altura é 3. 3 dá 12 quadrados. Igualzinho a área de um retângulo, base vezes a altura. Beleza? Continuando aí, nós vamos ver agora a área do triângulo. Então, vamos dar uma pulada aqui nos exercícios para a gente ver a área de um retângulo. Desculpa, a área de um triângulo. Continuando. Área do triângulo. Tem alguns exercícios aí que a gente vai fazer depois, tá? No caso do triângulo, ó, no triângulo a seguir, B é a medida da base e H é a medida da altura, certo? Aí o que ele fala? Ó, que se juntar dois triângulos, você forma um paralelogramo. Ou um quadrado,
ou um retângulo. Vocês sabiam disso? Ó, né? Se eu pegar, vou colocar um desenho aqui, ó, desenhar um triângulo. Então, imagina que eu pegue esse triângulo aqui, que é um triângulo mais fácil de explicar. Imagina que eu pego esse triângulo. A área do triângulo vai ser, no caso, desculpa, a área não, né? Os elementos aqui, ó, a base do triângulo e a altura do triângulo, certo? Olha o que acontece esse triângulo e fizer um outro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, eu não consigo, porque ele não vira de ponta cabeça, tá vendo? Mas, se eu fizer um outro triângulo idêntico aqui, até de outra cor, ó. Se eu pegar aqui, ó, e fazer outro triângulo idêntico ao primeiro, o que eu vou ter? Um retângulo. Então, a área aqui desse triângulo vai ser metade da área do retângulo. Não é verdade? Um triângulo é metade de um retângulo. Então, é só fazer isso. E qualquer triângulo é metade, sim, quer ver? Olha, se eu pegar um triângulo isósceles, ou um triângulo equilátero, né? Se eu pegar aqui esses lados, né? Eu vou completar os lados. Ó. Se eu pegar aqui, completar esse lado, é metade desse aqui. E o outro é a metade desse outro aqui, não é verdade? Então, esse lado mais esse, se eu juntar, vai dar esse triângulo do meio. Então, esse triângulo equilátero é metade do que a área de um quadrado. Ou seja, a área do triângulo vai ser metade da área do quadrado ou metade da área de um retângulo. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Porque o triângulo é metade de um retângulo, ou metade de um quadrado, ou metade de um paralelogramo. Ok? Então é só fazer base vezes altura e dividir por 2. Tá aqui, né? Para determinar a área de um triângulo, multiplicamos a medida de sua base pela medida de sua altura e dividimos o resultado por 2. A área base vezes altura dividido por 2. Ok? Há um exemplo aqui. Usando a fórmula, é possível determinar a área do triângulo a seguir. A base é 5, a altura é 4. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Portanto, a área desse triângulo mede 10 centímetros. 5 vezes 4 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Bem tranquilo de se calcular. E a gente também já tinha visto em alguns outros anos. Bem, tem mais alguns exercícios, mas continuando aqui o nosso cálculo, vamos ver agora como calcular a área de um trapézio, tá? A área do trapézio está aqui, ó. A mesma ideia, ó. Se eu juntar dois trapézios, eu formo um paralelogramo. Se eu juntar dois trapézios retângulo, eu formo um retângulo. Tá? Que aqui são dois trapézios que são ou isósceles, né? Ou escaleno, então tem lados diferentes. Você consegue formar um paralelogramo. Essa é a ideia, partir de uma área para chegar na outra. Então, vou mostrar aqui, ó, no desenho, se eu tiver um trapézio, que seja um trapézio... deixa eu ver se tem aqui nas minhas figuras trapézio. Não tem, né? Percebe que não tem nenhum trapézio aqui. Mas como ficaria? Se fosse um trapézio retângulo, ele ia ficar assim, ó.
Um trapézio retângulo, ele tem esse desenho. Mais ou menos isso. Ele é trapézio retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Certo? Ele tem uma base maior aqui, ó. Base. Ok? Ele tem a base maior aqui embaixo. É um B maiúsculo. A base menor aqui em cima. Só que se eu virar ele de ponta cabeça, né, eu vou desenhar aqui em vermelho. Se essa aqui fizer aqui, virar ele de ponta cabeça, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus, menor, aqui a base maior. Então eu vou ter, se eu juntar dois trapézios, eu vou criar um retângulo. Base, veja assim, a base maior, mais a base menor. Então, como vai ficar a área desse trapézio? A área de um trapézio é igual a base maior, mais a base menor, que forma a base do retângulo aqui, né? Essa base grandona desse retângulo, base mais altura. Eu não quero duas figuras, eu quero só dividido por 2. A área do trapézio, a base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ok? Vamos ver aqui se tem alguns exemplos no livro. Continuando aqui embaixo, então, vamos lá, né? Ó, a área é base maior, mais base menor, vezes dividido por 3, mostra aqui, ó, um trapézio. Vamos supor que eu tenho um trapézio, eu tenho 6, a base maior, 4, a base menor e 3 a altura. Eu vou fazer 6 mais 4, base mais base, 10. 10 vezes a altura, 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2, 15. Muito simples também, né? É só somar as duas bases, multiplicar a altura, e o resultado que der, dividir. Essa é a área do trapézio. E encerrando a nossa matéria, o nosso capítulo sobre áreas, vamos ver agora a área do losango. E encerramos aqui as nossas matérias sobre área. Se eu decompor o losango ele vira 2 triângulos, né? Tá vendo? Só que no losango eu tenho as diagonais, né? As diagonais aqui do losango, um forma a base de um triângulo, outro forma a altura do triângulo. Não é verdade? Só que aqui eu tenho 2 triângulos. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso multiplicar as diagonais, tá? A diagonal maior vezes a diagonal menor e depois dividir por 2. Eu vou estar calculando a área desse losango, multiplicando suas diagonais e dividindo por 2, partindo da ideia da área de um triângulo, nós chegamos na área de um losango. Tá? Em vez de fazer base vezes altura e dividir por 2, nós fazemos diagonal vezes diagonal e dividimos por 2. Então, no caso do losango, vou fazer também um desenho aqui. Losango, tem aqui um losango, no caso do losango, você tem quase as, tá? Então, tem uma diagonal aqui, a diagonal de um com o outro. Tem a outra diagonal. Não importa a ordem que você multiplica. Geralmente, né, uma diagonal maior vezes diagonal menor, mas a ordem só faz. Então, eu vou fazer as diagonais. Não importa a ordem. Losango, igual, vezes dividido por 2. Muito simples. A gente já chegou a ver isso, né? O ano passado, essas áreas aí, mas é legal a gente retomar. É importante a gente ter esse momento aí de retomada de uma matéria que a gente já viu e fazer essa revisão aqui que está pedindo no livro. Então, essa é a última área que a gente vê hoje, a área do losango, diagonal vezes diagonal, dividido por 2, tá? É o produto das diagonais
dividido por 2. Um exemplo aqui, ó. Calcule a área do losango. A diagonal mede 5, a outra mede 4. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. E por que não importa a ordem? Porque se eu fizer 4 vezes 5, também vai dar 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, portanto, a medida dessa área do losango é 10 centímetros quadrados. Multiplica as diagonais e divide por 2. E aí sim a gente vai retomar aqui e vai fazer os exercícios em alguma aula de atividade da semana que vem. Pode começar também já fazendo hoje, eu vou estar no Meet, caso vocês tenham alguma dúvida aí sobre esses exercícios. E a gente já vê todo o capítulo aí sobre área de superfícies planas, ok? Então, essa é a aula de hoje sobre as áreas de superfície, a área dos polígonos. Vou estar online no Meet. Qualquer dúvida, a gente pode ir lá tirar dúvida, que eu vou estar lá. E a semana que vem a gente faz uma atividade sobre esse capítulo aí, 8, sobre área dos polígonos. Combinado? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.